Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de arte. Nesta aula nós iremos falar sobre linguagem verbal e não verbal. Qual a importância da comunicação entre as pessoas? O que a comunicação ou o aperfeiçoamento dela foi capaz de desenvolver para o processo de evolução da humanidade? Você já pensou sobre isso? Como objetivo, nós vamos conhecer e analisar a linguagem verbal e não verbal e como ela se expressa na arte. Pense um pouco. Uma imagem vale mais que 1000 palavras? Será que uma imagem fala muito sem precisar dizer nada? Você concorda com essa afirmação? Será que uma imagem é capaz de ressignificar todo o pensamento de uma época? Será que já houve isso na história da humanidade? O ser humano se comunica de formas diferentes. Desde os tempos primitivos, o ser humano usava as pinturas rupestres para retratar passagens, momentos do cotidiano. Pergunto, com ou sem intenção sobre isso? Já na antiguidade, nós vamos presenciar os faraós, os pintores, os artistas nos tempos do Egito Antigo, pintando passagens da vida dos faraós dentro das pirâmides, como forma de retratar a vida em que o faraó estava presente, na ideia de que quando voltasse, pudesse presenciar o que fez em vidas passadas. Formas de comunicar coisas, vivências tidas, formas de estabelecer maneiras de registrar uma comunicação. A comunicação está presente desde os tempos primitivos e é extremamente importante para estabelecer confiança, segurança e organização e também entretenimento. A comunicação se expressa na arte por meio da linguagem verbal e não verbal. Não vai ser diferente. A arte se apropria da linguagem verbal e não verbal, que são formas de se comunicar para entreter e muitas vezes fazer-nos refletir acerca de questões no cotidiano em voga. A linguagem verbal, também chamada de linguagem verbalizada, é expressa por meio de palavras escritas ou faladas. Quando estamos assistindo a uma peça de teatro, nós estamos vendo, o artista está fazendo uso da linguagem verbal quando ele fala. Quando lemos um livro, o escritor fez uso da linguagem verbal para a escrita. Quando vamos ao cinema, linguagem falada, linguagem verbal. Ouvindo música, linguagem verbal, porque a gente ouve a letra sendo cantada pelo cantor. E quando é instrumental apenas? Quando se ouve apenas o som do instrumento. Temos uma linguagem verbal ou não verbal? Fica a dica, fica a curiosidade. Já a linguagem não verbal utiliza signos visuais, como por exemplo, os gestos, postura, ilustrações, entre outras possibilidades. Bom, os gestos. Enquanto eu falo com você, eu expresso gestos, eu exprimo gestos, eu me comunico movimentando os meus braços e esta comunicação e estes movimentos te levam a uma comunicação que faz com que você entenda o que eu estou dizendo. Nas ilustrações dos livros, principalmente os livros infantis, tem muitas ilustrações, poucas palavras, para que a criança, na sua primeira e segunda infância, quando folhear as páginas do livro, ela entenda, ao olhar, o que está acontecendo ali. No teatro de sombras, nós vamos ter também a apropriação das sombras que contam histórias, pode ser com fala, sem fala. Então nós vamos ter a possibilidade de comunicar ideias na linguagem não verbal de N formas, de N maneiras. Há diferentes formas de comunicação na arte. No caso da palavra, podemos escrevê-la como nos textos teatrais ou dizê-la como nas encenações de peças teatrais e produções audiovisuais.
Você sabe o que é um dramaturgo? O dramaturgo é aquele cara ou aquela moça que escreve para teatro. Dramaturgia é o nome que se dá ao ato de escrever peças para teatro. E ali nós estamos fazendo utilização da linguagem verbal, porque o dramaturgo ou a dramaturga, ele vai escrever as falas do personagem, vai colocar entre parênteses os gestos que ele quer que o ator faça quando estiver interpretando o personagem, para onde ele entra, por onde ele sai, o que vai acontecer, se ele ri, se ele chora. Ou seja, o dramaturgo está se apropriando da linguagem verbal para dizer, para mostrar ao diretor que escolhe aquela peça para dirigir o que ele gostaria que o diretor fizesse. Porque o diretor aqui também tem a opção, sim, de aderir à ideia central do dramaturgo ou adaptar para a sua ideia, que muitas vezes pode se transformar numa linguagem não verbal. No cinema, nós vamos ter a apropriação da linguagem verbal, como no teatro. Essas formas de comunicação são definidas, então, como linguagem verbal. Neste exato momento, enquanto eu converso com você, eu estou utilizando a linguagem verbal. Vamos então a uma primeira atividade? Explique qual a relação entre arte e comunicação a partir do que nós conversamos. Pense e eu já volto.
E aí a gente conseguiu responder a pergunta: qual a relação entre arte e comunicação? Como sugestão, eu vou dizer que a comunicação se expressa na arte por meio da linguagem verbal e não verbal, e são N as possibilidades. Bom, também podemos comunicar ideias e sentimentos por meio das artes visuais, como em pinturas e esculturas. Os belíssimos quadros já pintados por Monet, Michelangelo, Da Vinci, Botticelli, são pinturas que se consagraram até os dias de hoje e que, através delas, nós podemos entender todo o pensamento de uma época. Linguagem não verbal. Quando você tem a Mona Lisa do Da Vinci pintada naquele quadro famosérrimo, você consegue ter uma ideia do estilo de pintura da época, o que já te leva a pesquisar o contexto histórico da época, entender como pensavam as pessoas da época. Quando você tem uma pintura do Monet, Mulher com Sombrinhas, Claude Monet, Mulher com Sombrinhas, você já tem uma ideia sobre o pensamento, sobre como era o pensamento da época, o que pensavam os artistas, qual a preferência dos artistas naquele momento. Se você tem uma ideia do contexto histórico da época, você vai saber que é uma época em que os artistas vão explorar as possibilidades de pintar ao ar livre e qual a importância que essa pintura vai exercer sobre aquele momento. E a ideia de que é uma mulher com sombrinhas. Conta ou não conta uma história, essa mulher existiu ou não existiu, mas é uma linguagem não verbal, que, tendo informações ou não, nos transmite uma ideia, uma linguagem não verbal. E o abstrato, quando a gente vai falar de pintura abstrata, ela nos transmite uma ideia, é uma linguagem não verbal que vai tratar, que vai despertar emoções, sensações, sentimentos que muitas vezes até nem foram ainda vivenciados por nós. Então a linguagem não verbal proporciona experiências que muitas vezes a verbal não dá conta. Muitas coisas é melhor ver e sentir do que falar e ouvir. Gestos, movimentos e expressões também são instrumentos da comunicação, tanto no teatro e no cinema, como na dança. A dança, por exemplo, que trabalha com ritmos, gestos coreografados, vai explorar muitas vezes pinturas de quadros para produzir uma coreografia, gestos do cotidiano, caminhar, o Laban, a Pina Bausch, Isadora Duncan, são dançarinos contemporâneos, modernos e contemporâneos, que vão pensar os gestos do cotidiano como forma de produzir dança. Então são N as possibilidades que a arte enxerga de produzir uma forma de dança a partir disso que é a linguagem não verbal. Eu não preciso falar muitas vezes para passar uma ideia, transmitir uma sensação, um sentimento. Essas formas de comunicação são consideradas comunicação não verbal, que, como eu disse, vai trazer experiências diferenciadas para cada um de nós. Qual o sentido que tudo isso exerce para nós quando nós entramos em contato com estes materiais artísticos? Ou seja, qual a importância que a arte exerce sobre a nossa existência? É preciso arte para nós? É preciso com que nós nos alimentemos de arte cotidianamente para que a gente possa, de repente, não só nos entreter, mas também pensar uma sociedade mais justa, igualitária, uma sociedade em prol de todos, para todos? A arte ela vai trazer estes questionamentos e muitas vezes uma imagem vale mais que 1000 palavras. Lembra do início da aula? Nas linguagens teatrais, em propostas audiovisuais, para cinema, televisão e internet, a linguagem visual e não verbal é
a todo tempo explorada. Intervenções performáticas. Em intervenções performáticas, os artistas utilizam dois códigos de comunicação, a verbal e a não verbal. E muitas vezes a não verbal está mais presente nas performances de arte que nós podemos presenciar aí nas ruas, muitas vezes da sua cidade, ou às vezes indo até uma apresentação de uma performance. Você sabe o que é performance? Pesquise para você entender o que é uma performance arte. Bom, o ator se expressa por meio de falas e também por meio de gestos, como eu já disse a vocês. Então ele consegue fazer o uso, ele usa, na grande maioria das vezes, a verbal e a não verbal ao mesmo tempo, mas muitas vezes pode-se utilizar apenas a não verbal se for necessário e também só a verbal se for uma proposta da cena em si. Eu vou pedir agora para que vocês façam mais uma atividade explicando as diferenças entre linguagem verbal e linguagem não verbal e eu já volto.
E aí, galera, conseguiram explicar a diferença entre linguagem verbal e não verbal? Como sugestão de resposta, eu direi a vocês que a linguagem verbal, também chamada de linguagem verbalizada, é expressa por meio de palavras escritas ou faladas. A escrita também é linguagem verbal, não se esqueçam disso. E a linguagem não verbal utiliza signos visuais, como por exemplo, gestos, postura, ilustrações, um olhar fala muito. A forma como você deixa a sua mão em determinados momentos fala muito. Ou seja, a linguagem verbal muitas vezes fala muito mais que 1000 palavras. Uma pintura é uma linguagem não verbal, a escultura é uma linguagem não verbal, no teatro a gente pode utilizar a linguagem não verbal, a música pode ser de repente uma linguagem não verbal. E a dança também é uma linguagem não verbal que se apropria de outras linguagens que também não são verbal. Por exemplo, uma pintura pode virar uma dança, mas às vezes um texto escrito, que é uma linguagem verbal, também pode ser fonte de inspiração para a dança. E o cinema também é uma linguagem artística que utiliza a linguagem verbal e não verbal. Nessa aula, nós conhecemos e analisamos a linguagem verbal e não verbal e como ela se expressa na arte. Vimos também que desde os tempos primitivos, a linguagem está intrinsecamente ligada no nosso cotidiano. E é extremamente importante estabelecer uma comunicação saudável e ela também funciona como forma de registrar fatos que aconteceram para que a gente possa interpretar e preparar um futuro com melhores condições para que todos possam viver em harmonia. Daí a importância da comunicação. Eu espero que vocês tenham gostado e até breve.